Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a 14ª parte do conteúdo Estática de Partículas. Bem, nesta videoaula eu vou fazer uma breve apresentação sobre forças e equilíbrio no espaço, Então, eu já apresentei, em videoaulas anteriores a análise do equilíbrio no plano, Agora eu vou fazer uma breve apresentação sobre equilíbrio no espaço, que é o que a gente vem estudando nessas últimas videoaulas, Então, o equilíbrio no espaço, ele é bem semelhante à análise do equilíbrio no espaço, ela é bem semelhante à análise do equilíbrio no plano, A única diferença é que a gente vai ter mais uma equação, para analisar. Então, no plano a gente tinha que a resultante das forças, ou seja, a resultante das componentes em x e em y deveriam ser iguais a zero, Aqui a única diferença é que mais uma equação, vai aparecer, ou seja, que o somatório das forças em z, ou seja, de todos os componentes de forças em z, seja nulo, Então, é bem semelhante à análise do equilíbrio, tanto no plano como no espaço. A única diferença é que a gente vai ter que garantir que mais uma componente seja nula, no caso, mais uma componente da resultante, que no caso está na direção z, tá certo? Então eu vou fazer uma breve apresentação só para a gente recapitular aqui, como é que é feita a análise do equilíbrio e como vocês e um breve guia, com algumas dicas para vocês aplicarem, quando forem analisar o equilíbrio de partículas no espaço, beleza? Então vamos lá, pessoal. Uma partícula A qualquer, estará em equilíbrio se a resultante de todas as forças que atuam em A for zero, Então significa o quê? Que eu tenho aqui, um número de forças, qualquer atuando em A. Então, se a resultante de todas essas forças que estão atuando na partícula A, for zero, a partícula está em equilíbrio, tá certo? Ou seja, só repetindo aqui, uma partícula A estará em equilíbrio se a resultante de todas as forças que atuam em A for zero, tá certo? Ou seja, somatório, a resultante, a resultante que vai ser igual ao somatório de todas as forças, que atuam em A, deve ser igual a zero, ou seja, ao vetor nulo, para a gente garantir o equilíbrio, não é isso? Como eu apresentei em videoaulas anteriores. Então, se a resultante de todas as forças que atuam na partícula A for zero, a partícula está em equilíbrio, Então aqui, eu tenho o seguinte, eu posso desenvolver isso aqui, vou ficar com Rxi mais Ryj mais Rzk, que é igual ao somatório de Fxi mais o somatório de Fyj mais o somatório de Fzk, igual a 0i, 0j, 0k, Eu já fiz essa análise, esse desenvolvimento, quando eu apresentei o equilíbrio no plano. Consequentemente, a gente vai, no plano, a gente tinha duas equações escalares, ou seja, somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero. Aqui, por se tratar de problemas no espaço, a gente vai ter três equações escalares: somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, somatório das forças em z igual a zero. Então, se a gente garantir que os componentes da resultante seja igual a zero, se o problema garante que a resultante, os componentes da resultante sejam iguais a zero, a gente tem o equilíbrio da partícula, tá certo? Essas equações representam as condições necessárias e suficientes para o equilíbrio de uma partícula no espaço, Dado que, se os componentes são nulos, se os componentes são iguais a zero da resultante, significa que a resultante também é igual a zero. Logo, a partícula ou o ponto material, está em equilíbrio. Então, essas equações elas podem ser usadas na resolução de problemas relacionados ao equilíbrio de uma partícula que envolvam
não mais do que 3 incógnitas. Por quê? Porque como a gente tem 3 equações, né, a gente só vai conseguir, obviamente, né, trabalhar com problemas que envolvam, né, no máximo 3 incógnitas. Se a gente tiver mais incógnitas do que equações, né, obviamente a gente não vai conseguir resolver o problema, tá certo? Por exemplo, para o caso de uma análise mais complexa, né, que envolvam, sei lá, mais partículas, né, ou mais incógnitas, né, a gente teria que ter mais uma equação aqui. No caso, se a gente tivesse 4 incógnitas, teríamos que ter 4 equações, né, para resolver o problema. E aí a gente teria que já fazer um outro tipo de análise, né, desse problema. Por exemplo, analisar a deformação em cabos, em alguns elementos de conexão, né, que não é o caso aqui da disciplina, né? Então isso aí já cairia em uma disciplina mais avançada, né, que vocês só vão ver futuramente no curso de vocês. Beleza, pessoal? Então, a partícula A vai estar em equilíbrio se a resultante de todas as forças que atuam em A for zero, né? Como eu apresentei aqui. Isso aqui é condição necessária e suficiente para garantir o equilíbrio. E como a gente tem 3 equações, a gente pode ter no problema, né, na análise do problema, não mais do que a gente deve ter não mais do que 3 incógnitas. Porque se a gente tiver mais incógnitas do que equações, no caso que a gente tem 3 equações, né, obviamente a gente não vai conseguir resolver o problema, beleza? Então vamos lá. Como analisar problemas de equilíbrio de partículas no espaço? Então eu vou mostrar aqui 2 pontos, né, que servem como uma espécie de guia para a gente conseguir resolver os problemas de equilíbrio de partículas no espaço, né? Primeiramente, né, a gente deve desenhar um diagrama de corpo livre da partícula, né, representando a partícula em equilíbrio e todas as forças que atuam nela, né? Então, primeiramente, a gente desenha o DCL, né, representando a partícula em equilíbrio e todas as forças que atuam nela, né? Percebam que é bem semelhante aquele procedimento, né, que a gente adotava para resolver problemas no plano, né? A primeira coisa é desenhar um diagrama de corpo livre da partícula e de todas as forças que atuam nessa partícula, né? Porque aí, a partir desse diagrama, né, com a representação de todas as forças, a gente consegue analisar todas as forças que atuam na partícula, né, do problema, para em seguida a gente analisar o equilíbrio através das equações escalares associadas às componentes das forças, né? Ou seja, somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, somatório das forças em z igual a zero, né? Obviamente, para o plano a gente só tinha 2 equações. Então, a questão, né, do DCL, desse diagrama, que é extremamente importante, né, para a análise de qualquer problema de mecânica, vocês vão ter que fazer, tá certo? Caso alguém ainda tenha, né, um pouco de dificuldade, eu sugiro que vocês pratiquem aí a representação desse diagrama, porque é extremamente importante, né, para analisar qualquer problema de mecânica, tá certo? Então, uma vez que a gente já tenha, né, determinado ou desenhado o diagrama de corpo livre com todas as forças que atuam na partícula, né, a gente escreve as equações de equilíbrio, né, e em seguida a gente resolve, né, para as 3 incógnitas, tá certo? Ou seja, a gente deve escrever as equações de equilíbrio e resolvê-las, né, para as 3 incógnitas. Dado que a gente tem 3 equações de equilíbrio, né, 3 equações escalares, a gente pode ter no máximo 3 incógnitas associadas a forças, né, que a gente não conhece, né? Nos problemas mais comuns, essas incógnitas representam, né, os 3 componentes de uma única força, né? Ou seja, a gente pode ter como incógnitas, por exemplo, se eu quiser determinar, né, uma determinada força, conhecendo outras que atuam numa partícula, né, a gente consegue determinar em uma espécie de problema, né, em um tipo de problema, 3 componentes de uma força que eu não conheço, ou
a gente consegue também determinar a intensidade de três forças, né, dado que a gente conhece os vetores unitários associados a elas, né? Então, só recapitulando aqui, nos problemas mais comuns, essas incógnitas representam os três componentes de uma única força ou a intensidade de três forças, né? Sendo todas de direção conhecida, né? Que aí a gente cai naquele problema que eu apresentei anteriormente, quando a gente conhece, por exemplo, a direção da força, né? Que está associada a algum elemento, algum cabo, alguma barra, né? Então, como a gente conhece a direção dela a partir do vetor unitário, né? Associada a esses elementos onde atuam as forças, né? A gente consegue determinar até três intensidades, dado que eu conheço, né, todas as orientações dessas forças, né? Ou, como eu comentei, né, no primeiro tipo de problema, a gente também pode determinar, em vez de intensidade, né, componentes de uma única força, né, dado que eu não conheço a orientação dessa força. Beleza, pessoal? Então, esses são os problemas mais comuns, né? Ou eu determino os componentes de uma força desconhecida, né? Ou intensidades de forças, né? Dado que eu conheço as direções, né? Tá certo, pessoal? Então é isso. Basicamente, né? Para analisar o equilíbrio, percebam que a gente cai, basicamente, né? Naquele mesmo procedimento de resolução de problema que a gente tinha em problemas no plano, né? Só que aqui, obviamente, a gente tem uma dimensão a mais, que no caso está associada a um eixo Z, né? No plano a gente trabalhava com forças em X e em Y, aqui no espaço a gente tem um componente a mais, né? Ou seja, a gente trabalha com forças em X, em Y e em Z, tá certo? Beleza, pessoal? Então é isso. Dúvidas, qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.